Olá, meus amores, boa tarde para todos vocês. A nossa aula de português está começando agora, pessoal. Fiquem tranquilos que o ano está acabando, não é? Mas, fiquem firmes aí até o final, pessoal. Não deixa de participar não, hein? Vamos lá? A gente começa falando de um outro texto, de um outro autor. Vamos conhecer quem é esse autor? O relato de memórias que você vai ler a seguir faz parte do livro Por Parte de Pai, de Bartolomeu Campos Queiroz. Nesse livro, o autor fala sobre o período em que viveu na casa do avô, como aprendeu a ler, o cheiro do café, as noites de tempestades, os tímidos carinhos do avô, as brincadeiras de rua. Leia algumas informações sobre esse autor. Bartolomeu Campos Queiroz viveu a infância em Papagaio, cidade pequena, com gosto de laranja, Serra d'Água, no interior de Minas Gerais. Seu interesse pela leitura e pelo ensino de arte o fez viajar muito pelo Brasil. Em 1974, publicou seu primeiro livro, O Peixe e o Pássaro. Desde então, esse premiado autor vem firmando seu estilo de escrita com uma prosa poética da mais alta qualidade. Vamos lá, gente. A gente vai ler agora o texto, desse autor, Sombras da Noite. Eu li e eu me identifiquei bastante com esse menino, hein? Fiquem atentos aí, eu quero ver quem vai se identificar. Minha cama ficava no fundo do quarto. Pelas frestas da janela soprava um vento resmungando, cochichando, esfriando meus pensamentos, anunciando fantasmas. As roupas dependuradas em cabides na parede se transfiguravam em monstros de sombras. Deitado, enrolado, parado, imóvel, eu lia recado em cada mancha, em cada dobra, em cada sinal. O barulho do colchão de palha me amarrava. O escuro apertava minha garganta, roubava meu ar. O fio da luz terminava amarrado no cabide do catre. O medo, assim, maior do que o quarto, me levava a apertar a pera de galalite e acender a luz, enfeitada com papel crepom. O claro me devolvia as coisas em seus tamanhos verdadeiros. O nariz do monstro era o cabo do guarda-chuva. O rabo do demônio, o cinto do meu avô. O gigante, a capa ideal cinza para os dias de chuva e frio. Então procurava distrair meu pavor decifrando os escritos na parede, no canto da cama, tão perto de mim. Mas era a minha dificuldade de acomodar as coisas dentro de mim. Sobrava sempre um pedaço. E aí, gente, quem já se identificou com essa história? Quem aí já ficou morrendo de medo? Vendo coisas, imaginando coisas, ouvindo coisas. E aí, quem de vocês? Tem algumas palavrinhas aí e os significados estão embaixo, tá bom? Vamos para a interpretação do texto. Qual é o fato relembrado pelo autor nesse texto, hein? O que ele está relembrando aí? Quais foram os momentos que ele está relembrando? Letra B. Esse fato se parece com alguma situação que você já vivenciou? E aí, galera do quinto ano, quem já passou por isso aí? Que ficou assim, tremendo de medo, hein? Número 2. Nos relatos de memórias, o narrador geralmente é também personagem da história. Apresenta-se como eu e fala a respeito daquilo que viveu. Não é verdade? A gente não leu isso no texto anterior também, que ele contava como foi a infância dele, com a mãe dele. Lembram disso? Em sua opinião,
Que idade tinha o narrador na época do fato narrado? E aí, o que vocês acham? É uma resposta pessoal de cada um. Número 3, o texto traz o olhar particular do autor sobre aquilo que viu e viveu. Portanto, não revela apenas o fato, mas também sentimentos, sensações e impressões, né? Marque a alternativa que completa adequadamente a frase. Nesse relato, fica evidente que o sentimento do narrador era de quê, gente? Era de tristeza? Ele estava triste? Ele estava com medo, morrendo de medo? Ou ele estava se sentindo abandonado? Ele sentiu o abandono. E aí? Fácil, né? Responda. Quando esse sentimento aumentava, o que o narrador fazia, hein? O que vocês perceberam quando ele ficava morrendo? Quando o medo dele aumentava, o que ele fazia para acalmar? E vocês descobriram? Continuando, na página 257. Ao fazer isso, o que lhe era revelado, hein, gente? Quando ele fazia aquele negócio, o que ele percebia? Caramba, ó, não é nada disso. E aí? Número 4, marque as alternativas adequadas. Ao dizer que o vento soprava, resmungando, cochichando, esfriando os meus pensamentos, anunciando fantasmas, o narrador passa a impressão de que o vento é o próprio vento mesmo, um fantasma ou uma pessoa. O que vocês acham? E escreva por que o vento dava essa impressão. Aí vocês vão escrever aí. É quase a mesma coisa lá de cima, que estava resmungando, cochichando, não é? Fazendo barulho, né, gente? Número 5. Releia os 2 trechos do relato. As roupas dependuradas em cabides na parede se transfiguravam em monstros e sombras. O barulho do colchão de palha me arranhava. O barulho do colchão de palha me arranhava. Responda. Como você imagina a casa do avô do narrador? Hein, gente? Para ter um colchão de palha. E aí, como que era? Era luxuoso, era simples, era humilde. E aí? Continuando. Vamos lá, pessoal. A gente vai falar um pouquinho de gramática, de verbos no modo indicativo também, tá? Leia a tirinha. Plof. Quando eu for escrever as minhas memórias, preciso ter coisas para contar. Ih, gente, e aí? Ela se sujou toda, né? Agora vamos responder. Que travessura a Anabel fez? Qual foi a travessura que ela fez aí nessa tirinha? Que desculpa ela deu, gente? Fácil, né? Agora leia as frases a seguir. Letra A. Escreverei meu relato de memórias. Letra B. Se eu escrevesse meu relato de memórias. Letra C. Escreva seu relato de memórias. Letra A. Qual é a frase em que o verbo expressa uma certeza de que ela vai escrever o relato dela? Qual é a frase? Letra B. E qual expressa um pedido ou ordem? E aí? Qual que parece uma ordem aí? Letra C. Qual é a frase em que o verbo expressa incerteza, dúvida? E aí, galera? Vocês precisam olhar atentamente aí as frases para conseguirem diferenciar, tá? Continuando, aí a gente tem uma listagem, né, de verbos. Veja como se conjuguem os verbos no modo indicativo em todos os tempos verbais. O que seria esse modo indicativo, hein, gente? Ele expressa uma certeza de um fato ocorrido no passado, mas que não foi completamente terminado, entendeu? O modo indicativo é isso. Ele expressa fatos ocorridos no passado. Não, desculpa. O que seria o modo indicativo? Esses verbos no modo indicativo. Seriam aí, pessoal, eles expressam uma certeza de alguma coisa.
Se vocês repararem os verbos no modo indicativo, eles estão expressando isso, que tem uma certeza que vai acontecer, que vai fazer, tá bom? Vamos lá, e os verbos no presente, vocês já sabem, né, o significado, o tempo atual, né, o hoje, né? E aí a gente tem o pretérito imperfeito, os verbos aí no pretérito imperfeito, eles expressam fatos ocorridos no passado, mas que não foram completamente terminados. Esse é o pretérito imperfeito. E o pretérito perfeito é um fato que aconteceu no passado, não é que está acontecendo ainda, né? Mas aconteceu e ficou, acabou, né? Eu parti, eu levei, eu vendi, ficou lá no passado, acabou. Agora o pretérito mais que perfeito é um fato que aconteceu antes de uma outra ação no passado. Eu lavara, eu vendera, eu partira. A gente quase não usa essa expressão, né? A gente quase não fala assim, né? E agora o futuro do presente é que acontecerá no momento posterior que eu falei, vai acontecer logo depois de que eu falei, né? E pode expressar incerteza também. Eu lavarei, eu venderei, eu partirei, tá? E o futuro do pretérito é um fato que poderia ter acontecido posteriormente a uma situação no passado, tá bom? Eu lavaria, eu venderia, eu partiria, tá bom, pessoal? E agora a gente vai para o exercício rapidinho, bem simples, não é? Leia o folheto distribuído por uma livraria. Olha, eu leio, tu lês, ele lê, nós lemos, vós ledes e eles leem. E aí? Ler é um verbo que precisa ser conjugado. Ninguém fala eu ler, né? Tu ler. Ninguém fala assim, né, gente? Então ele precisa ser conjugado. Qual é o objetivo desse texto? Qual é o objetivo aí? Esse texto está te incentivando a quê? Que pronomes pessoais aparecem no texto aí? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Todos, né, gente? Por favor, hein? Por favor. Letra C, e a quem eles se referem? A quem está se referindo? Número 4, releia esta frase. Ler é um verbo que precisa ser conjugado. Agora marque a alternativa que explica o que a frase quer dizer. Primeira opção, devemos ler sempre que houver oportunidade. Agora a segunda opção, todas as pessoas devem ler, não é? E aí, o que vocês acham? Número 5, leia e responda. Eu vou falar com a Patrícia e a Leila para tentar entender o que elas têm contra o projeto. Vou perguntar isso diretamente e sei que a resposta vai ser um silêncio envergonhado. A frase B agora, gente. Eu falarei com a Patrícia e a Leila para tentar entender o que elas têm contra o projeto. Perguntarei isso diretamente e sei que a resposta será um silêncio envergonhado. Opa! Vamos lá, página 261. Lá na letra A, as formas verbais destacadas nos textos A e B indicam a mesma ideia de tempo, gente? E aí, galera, indica a mesma para vocês? Está indicando aí a mesma ideia de tempo? Letra B, que ideia de tempo elas indicam? E aí, eu falarei, eu vou falar, ainda não aconteceu, vai acontecer, eu vou fazer. Isso lembra qual tempo verbal para vocês? Letra C, qual das formas verbais é mais próxima do que falamos no dia a dia? Qual é aí, da A ou a B? Qual que está mais perto aí? Vocês falam, eu falarei com a minha professora. Eu falarei com o meu pai. Ninguém fala assim, né? A gente fala, eu vou falar com fulano, eu vou perguntar, não é, gente? Então é isso, nosso exercício foi bem tranquilo, a gente para por aqui, façam com atenção, né? Eu sugiro sempre que vocês acompanhem o vídeo, respondam,
né? Passem para a próxima questão, assiste o vídeo, vai respondendo, vai pausando, fica bem mais fácil para vocês do que assistir tudo e depois fazer. É uma opinião, tá? Mas façam aí da forma que for melhor para vocês. Beijo no coração!